Olá pessoal, eu sou a Tícia e você está no meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente de costume, tá? Hoje é 21 de outubro de 2022, tá? O dia 21 de outubro para mim é uma data muito simbólica, tá? Teve dois acontecimentos na minha vida pessoal que me marcaram bastante, mas o dia 21, pra quem não sabe, eu sou muito fã do De Volta pro Futuro, tá? E essa semana eu vi um vídeo do Michael J. Fox, que ele foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos de idade, né? E a luta dele pra manter o controle do corpo dele, da vida dele, é muito marcante, né? E pra quem é fã do De Volta pro Futuro, né, eu era adolescente na época que o filme foi lançado. O primeiro filme eu só assisti na sessão da tarde, né? Porque diferente de hoje em dia, que tudo é online, vamos dizer assim, né? Acontece lá, a gente já tá sabendo aqui. Naquela época as coisas demoravam um pouquinho mais pra chegar aqui no Brasil. Então eu só assisti no cinema o 2, que é justamente quando o Marty McFly chega no dia 21 de outubro de 2015. Eu me lembro que em 2015 fizeram um reencontro, né, do Michael J. Fox com o Dr. Brown, que agora é o Christopher Lloyd, né, e dava pra ver que ele tava mal, mas ele aparentemente ainda tava se controlando. E esse vídeo em questão, eu vou ver se eu consigo colocar um pedacinho dele aqui pra vocês verem. Me chocou muito, né, em pensar que a vida é feita de momentos, de aproveitar, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, né, e ele tá perdendo a luta de não ter mais o controle dos seus movimentos, o controle da fala, da vida dele, enfim, e isso deve ser muito triste, né, porque ele descobriu isso no auge da carreira, né, então a gente tem que pegar e lutar pelo aquilo que a gente acredita e tomar as decisões certas, tá? Mas voltando, dia 21 de outubro, agora de 2022, faz 12 anos que eu me separei, né? Foi um momento muito difícil da minha vida, mas foi primordial para eu ser quem eu sou hoje, né? Que eu tomei as decisões, foi uma decisão muito difícil. Eu tinha 3 filhos, sendo que o meu filho mais novo tinha 1 ano, mas foi uma dessas decisões que eu tomei que eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E vamos para 2018, que foi quando eu fui pela primeira vez fazer minha viagem internacional. Eu sempre sonhei em sair do país, né? Então em 2018 eu já tinha a ideia de fazer o canal, eu não fiz na época, porque quando eu voltei de viagem, né, eu descobri que eu tava com um problema de saúde, né, e eu acabei não fazendo, mas eu decidi que eu vou montar os vídeos dessa viagem, porque eu acho importante mostrar que é possível realizar sonhos, não interessa a idade que tu tenha, não interessa a tua condição, né, pode ser um pouco mais difícil, mas eu vendi meu carro, fiz muita renda. Não, na realidade eu era empresária naquela época, eu vendi muito bolo, né? Vendi muito bolo para poder fazer essa viagem. E daquela época pra cá, né, eu acredito que a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente amanhã ou depois, enfim, né? Então a gente tem que aproveitar os momentos. Não é que eu seja contra adquirir bens, né? Eu acho que a gente tem que adquirir bens, né? Por exemplo, assim, eu tô pensando aqui em reformar minha cozinha, fazer algumas modificações aqui no apartamento. Só que eu sempre caio naquela, né? Eu quero ter a minha reserva, eu quero montar minha independência financeira, né? Pra poder ficar mais tranquila e não depender tanto de ter que trabalhar.
pode parecer muito impossível para algumas pessoas, né? Eu ganho pouco hoje, ganho pouco, né? Eu tô falando de rendimentos, tá? Não que seja muito diferente trabalhando. Eu ainda tô num momento de dúvidas do que vou fazer com relação à minha vida. Eu voltei pra contabilidade, né? E voltar a trabalhar com a área que eu trabalhava. O trabalho em si não é o complicado. O complicado é, vamos dizer assim, a remuneração. Né? Mas isso é um outro vídeo. Né? O que eu vim falar hoje é sobre escolhas, sobre o que fazer da vida, né? Então, assim, as escolhas que eu fiz me trouxeram aonde eu estou hoje. E esse vídeo é só pra dizer assim, ó, você tem que fazer o que você quer, porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã contigo, e não interessa o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Quem paga tuas contas é tu, a não ser que alguém te banque, né? Mas muito importante, tá? Por mais que tu diga assim, não dá, é difícil, né? Provavelmente tu tá vivendo uma vida que não te cabe, né? Eu adoro viajar, mas eu só viajo se eu realmente tenho dinheiro pra pagar essa viagem, tá? Parcelo algumas coisas, enfim. Eu peguei, quando a gente foi viajar agora pra Santa Catarina, eu parcelei o carro, porque era o mesmo preço à vista. Eu tinha dinheiro pra pagar? Tinha, mas parcelado era o mesmo preço à vista. Então pra que eu vou me descapitalizar se eu posso, né, ir pagando aos poucos? Então tudo que é o mesmo valor à vista, que não tem desconto à vista, eu realmente parcelo, tá? E a gente tem que parar de se preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar, né? E levar nossa vida da maneira mais tranquila possível, né? Então eu vim aqui para dizer para vocês que eu vou reunir todos os vídeos da viagem. Vou fazer, acho que por países, foram 6 países que eu conheci, para que você não desista dos seus sonhos, né? Não desista de realizar sonhos. Mas tem o sonho de ter um carro potente, tem o sonho de ter uma casa, enfim, cada um com os seus sonhos, né? O meu sonho são memórias, são acontecimentos, experiências, né? Eu fui pra Gramado agora com o meu filho, que vai ser os próximos vídeos, né? A gente foi comemorar o aniversário dele e a gente foi numa pizzaria muito bacana, muito bacana. Foi caro, mas foi uma experiência que eu tenho certeza que ele vai levar pro resto da vida, assim como quando eu fui no show do Guns com a minha filha, eu tenho certeza que ela vai levar pro resto da vida. Se eu pudesse ter levado meu filho no show do Guns, eu teria levado, mas eu tenho certeza que ele não ia curtir tanto quanto a minha filha curtiu, né? Mas a vida é isso, gente, é experiências e vamos viver o dia de hoje, o presente, pensando no futuro, né? Sempre pensando no futuro. E é incrível, eu não sei quanto a vocês, qual é a idade de vocês, né? Mas eu me lembro que quando eu vi o De Volta pro Futuro 2, que é quando ele vem pra 2015, eu ficava imaginando se eu ia estar viva em 2015, porque eu ia estar com 40 anos, né? Aí vocês vão ver a minha idade, né? Em 2015 eu ia estar com 40 anos, quando ele chegasse aqui, né? No dia 28 de outubro eu já ia estar com 40. E eu imaginava a minha vida totalmente diferente do que ela é hoje, né? Então, assim, quando os meus filhos me perguntam algumas coisas, que nem, por exemplo, a minha filha não sabe, mais velha, não sabe se fica no serviço público ou se vai para privado, eu disse, faz o que tu acha que é melhor para ti, né? A gente não pode, eu paguei com a língua, né? Dizia que não ia voltar a ser CLT, no fim eu voltei. Então, gente, a gente tem que aproveitar os momentos da vida, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, eu tenho muitos sonhos para realizar e a minha busca pela independência financeira é para realizar esses sonhos. Eu não tenho sonho de ter uma casa própria, né? Talvez porque eu já tenha, não é própria, mas enfim, né? Mas
meu sonho é poder viajar, conhecer o mundo, né? Eu sempre quis isso desde nova. E ainda tem muitos lugares que eu quero conhecer. E, enfim, né? Cada um com as suas prioridades, com as suas escolhas de vida. E eu espero que vocês gostem desses vídeos que eu vou trazer da viagem. Eu tava bem diferente, porque fazem 4 anos. Eu tinha empresa ainda, né? Foi a empresa que bancou a viagem. Parte dessa viagem foi a trabalho, né? Eu participei de um evento, o Cake Internacional, em Birmingham, na Inglaterra, né? E lá eu vi muitas coisas, muitas novidades, porque era mais ou menos perto do Natal, né? Então hoje tá fazendo 12 anos do meu divórcio, que apesar de tudo, hoje eu sei que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E 4 anos da primeira vez que eu fui fazer uma viagem internacional. Gente, tava nervosa. Nunca tinha pego um avião. É muito grande, é muito grande. Eu já tinha pego voos mais longe que tinha ido, acho que era Salvador. E eu nunca tinha saído de fora do país, a não ser pro Uruguai, que é aqui do lado, né? Mas eu fui de ônibus, então nem dá pra considerar. E eu quero compartilhar com vocês essa experiência, que eu acho que pode ser uma boa para quem tá querendo viajar, tá? Eu fui sozinha, montei todo o meu roteiro sozinha, comprei as passagens sozinha, sem agência, fiz o seguro, viagem, eu aluguei, a maior parte dos lugares que eu fiquei foi pelo Airbnb, tá? Comprei muita viagem low cost, porque eu fui só com bagagem de mão. Eu fiquei 3 semanas lá, só com uma mochila. Só com uma mochila. E qual foi a minha técnica? Eu levei mantas, né? Então, um casaco é sempre o mesmo, né? Eu tava com blusa térmica e algumas blusinhas. E a manta. Eu trocava a manta, né? Eu cheguei por Paris, não foi pelo Charles, foi pelo Orly, tá? Que eu achei um aeroporto muito tranquilo para chegar, né? Porque quando eu voltei para Paris, né? Porque eu cheguei por Paris, fui para Milão, né? Fui para Itália, fui para Milão, daí eu fui para Verona, de Verona eu fui para Roma, de Paris para Milão eu fui de avião, tá? De Milão para Verona eu fui de ônibus, de Verona para Roma eu fui de ônibus também, de Roma para Dublin, na Irlanda, eu fui de avião, tá? Eu adorei a Irlanda, muito bom, mas é muito frio, né? Eu não curto muito frio, mas é muito lindo lá e muito bom para morar. Tem muito brasileiro. Da Irlanda para Edimburgo, na Escócia, eu fui de avião, que era um dos lugares que eu queria muito conhecer, né? Eu não consegui fazer algumas coisas que eu queria, que me frustraram um pouco, né? Devido ao pouco tempo, não planejei direito. Mas era a primeira vez que eu tava indo, né, gente? Então... De Edimburgo pra Londres, né? Porque eu passei um dia em Londres. Eu fui de trem. A minha ideia era ver as paisagens, mas eu dormi no trem, gente. Eu dormi no trem. Então, assim, acho que tem umas fotinhas minhas lá no trem, né? E eu cheguei e foi super tranquilo, porque eu não passei pela imigração em Londres. Não passei pela imigração. E eu me lembro que quando eu fui pegar o avião de Londres pra Paris, eu fiquei com medo, porque eu não tinha carimbo de entrada em Londres, porque eu cheguei na estação e não tinha imigração, tá? E aí de Londres eu fui pra Birmingham, né, para o Cake Internacional, e de lá eu fui, agora não vou me recordar o nome do aeroporto, tá, mas é um dos menores da Inglaterra, que não é em Londres, né, não é perto de Londres, é um pouco mais longe, e aí eu fui pra Paris. Aí sim eu desci no Charles, e eu vou dizer pra vocês, nossa senhora, que aeroportozinho. Eu fiquei um tempão na imigração da entrada, né? E aí eu achei o Orly muito mais tranquilo para entrar pra Paris, né? Daí eu cheguei em Paris e depois eu fui pra
pra Amsterdã. De ônibus. Eu fui pra Amsterdã de ônibus e tive que voltar pra Paris, porque o meu voo pro Brasil era de Paris, também no Orly. Né? Então eu conheci alguns aeroportos lá, estação de trem e de ônibus também. E é isso que eu vou trazer pra vocês nesses próximos vídeos, mas antes vão estar os vídeos no canal de Gramado. Vou falar sobre os meus investimentos, como sempre, no início do mês, né? De quanto que rendeu os meus investimentos. E um lembrete, gente, eu não vou prometer mundos e fundos, a não ser que eu ganhe na Mega Sena, na loteria. Os meus investimentos são... eu tenho R$1.000 por mês para investir, tá? E às vezes acontece alguns imprevistos e eu não consigo investir os R$1.000. Então, os meus rendimentos, eles não são ainda extraordinários. Ninguém ganha dinheiro assim da noite pro dia. E se alguém disser pra vocês que ganha dinheiro da noite pro dia, pode ter certeza que é uma falcatrua ou uma pirâmide, tá? Eu não faço day trade. Os meus investimentos são a longo prazo. Futuramente essas ações ficarão com os meus filhos, né? A minha ideia é ter uma renda passiva futura e não especulação, tá? Então, mas se vocês acompanharem, vai ser um rendimento crescente, tá? Mas não extraordinário. A não ser, claro, que eu ganhe na Mega Sena, na Loto Fácil, em alguma coisa assim, que daí, né? Aí sim, realmente eu vou ter, né? Óbvio que no dia que meu canal tiver sendo monetizado, os meus investimentos vão aumentar, porque eu vou usar o dinheiro do canal para investir, enfim, vou investir no canal, aquela coisa toda. Mas hoje eu ainda gravo com o meu celular, né? Então, assim, porque a minha prioridade, não que eu não me importe com o canal, mas a minha prioridade é investir para mim ter dinheiro para ter essa renda passiva. E aí, adquirir mais e mais e mais. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferentão, né? Mas é pra lembrar pra todo mundo, façam o que o seu coração manda, mesmo que muitas vezes muitas pessoas digam que você tá louca. As pessoas mais felizes são as mais loucas. Não tô falando aqui das pessoas que têm transtornos mentais, tá? Eu tô falando das pessoas que fazem aquilo que lhes deixam felizes, tá? Se você não for magoar ninguém, não for roubar ninguém, não for matar ninguém, faça o que te faz feliz, tá? Porque depois a gente vai ou perde o controle, que nem o Michael J. Fox, que eu fiquei muito triste. Eu era, nossa, apaixonada por ele. E ver ele daquela maneira é muito triste, né? Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Tá certo, gente? Um beijo, até a próxima. Tchau!